Fala pessoal, tudo bem? De volta com a nossa análise, já tradicional análise do mercado americano, em específico a Nasdaq, operando por mesas proprietárias. Se você está aqui ou já me segue, seja bem-vindo, bem-vinda. Bom, eu havia prometido, já para quem me segue aí há mais tempo, nesse período que eu estou de férias no Brasil, eu havia prometido que eu iria fazer algumas transmissões ao vivo, lives, né, pelo YouTube, operando. Infelizmente, semana passada eu estava de férias, né, num local com a minha família, acabou que não deu muito certo. Essa semana também está bem corrido e eu já estou me preparando para voltar para os Estados Unidos. Então, além disso tudo, eu também não me senti confiante, não estava preparado. Acho que para fazer essas transmissões, isso tiraria meu foco. Mas, independente disso, eu estou operando. Vou mostrar aqui para vocês os meus resultados. E graças a Deus fiz mais um saque. Então, hoje eu já fiz essa solicitação que foi aprovada, né? Aprovaram hoje $353. Hoje eu operei e fiz $150, que eu vou pedir o saque, só vai atualizar à noite. Então, tô operando, graças a Deus, minhas contas indo bem tranquilo. E vamos lá, vamos para nossa análise. Tem bastante indicadores para a gente falar dessa semana, a semana com payroll. Tem fala do Jerome Powell amanhã, tem PMI de manufatura e de serviço e JOLTS. Então, assim, uma semana com bastante possibilidade. Se você não entende, se você é novo por aqui, está meio perdido, quer entender um pouco sobre mesa proprietária, sobre esses indicadores que eu estou falando, indicadores macroeconômicos para day trade, manda uma mensagem. Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu WhatsApp, você pode mandar uma mensagem. Eu vou deixar alguns links de alguns vídeos meus explicando sobre como operar em mesas proprietárias. E esse curso que eu acabei de fazer foi um curso gravado com uma turma, primeira turma. E se você tiver interesse, manda mensagem, a gente vai te explicar como você pode entender, aprender e tirar proveito desses indicadores. Então bora pro vídeo. Uma semana de alta, né? Praticamente não, desde segunda-feira, onde o mercado estava aqui próximo do 21.500 e nada mais nada menos do que 6.300 pontos aqui de alta, uma alta consecutiva, 7 dias seguidos, né? 3, 4, 5, 6 dias. Hoje, na verdade, já está contando com hoje, já está subindo um pouquinho aqui. E assim, o mercado americano, para você que opera B3 aí e tá patinando, e o mercado americano, já operei B3 e mil vezes melhor a volatilidade do mercado americano. Não estou falando que é mais fácil, tá? Estou falando que a volatilidade dele, para mim, tem sido melhor, principalmente operar com mesas proprietárias, você não arrisca seu capital, tá bom? Então vamos para os nossos indicadores. Hoje foi um dia mais lento, né? Vocês podem ver até aqui que a amplitude hoje não foi das melhores, né? Eu não operei a abertura hoje, até porque eu estava jogando futebol hoje pela manhã e acabei operando depois, fiz $150, como eu comentei, mas 180 pontos, muito pouco. A volatilidade tem diminuído um pouco, né? 220. Normalmente, assim, para quem está acostumado, quem me acompanha já viu aí dias com 500 ou 800 pontos, 700 pontos, mas deu uma diminuída. Mas independente disso, tem muita oportunidade. E vamos lá para os nossos indicadores. Então, começando com terça-feira, amanhã, já tem logo de cara na abertura, tem aqui a fala do Jerome Powell, presidente do Banco Central aqui americano. E logo em seguida, às 10h45, sai esse ISM aqui. E o que é o mais importante é o ISM o PMI, desses que vão sair 10h45, esse global aqui e esse outro. O mais importante é esse, tá? ISM de manufatura. E o JOLTS, né? Se você quer aprender. E o JOLTS. Então, rapidamente aqui, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Esse PMI de serviço acima de 50,
ele mostra que a economia está em expansão, abaixo de 50 mostra que a economia está em contração. E lembrando que ele já vem aqui, né, desde março, quando ele estava aqui na casa dos 50, caiu para 49. É um número que não tem variado muito, então eu ensino lá para os meus alunos que os indicadores, o ideal é que ele venha divergente. Aqui a gente não importa se ele vai vir alto ou baixo, se ele vier de uma maneira que possa indicar compra, a gente compra, se ele vier indicando venda, a gente vende. Então, por isso que é importante entender qual o impacto do número sobre o mercado americano. E, obviamente, é uma probabilidade, como tudo no mercado americano, ou day trading, né? Mas a gente tem tido uma assertividade bastante interessante. Então, assim, esse número, o ideal é que ele venha aqui próximo de 50, se ele vir abaixo, ou se ele vir um número muito baixo, 47, 46, pode indicar uma queda. O grande X da questão desses indicadores da terça-feira vai ser assim, que vai estar muito próximo dessa fala aqui do Powell. Provavelmente, não sei até que ponto vai essa entrevista, essa fala do Powell aqui, que começa às 10h30. Então tem que ficar atento a isso. E o Jolts, muito provavelmente, se ele estiver falando quando sair esses indicadores, ele pode fazer algum comentário sobre esses indicadores. Então, assim, vai ser bem atípico. É a primeira vez que eu convivo com isso, de ter o Jerome Powell falando e saindo indicadores tão importantes, né, em termos de volatilidade. O JOLTS, para quem não sabe também, é vagas abertas, vagas de empregos abertas, e basicamente o ideal é que esse número também, sim, ele tem tido aqui uma variação. Em abril deu uma queda, depois voltou meio que a normalidade aqui com os dados que saíram. É sempre retroativo, tá, pessoal? Então os dados de junho foi relativo no mês anterior e assim sucessivamente. Aqui tem dois dados, porque um saiu dia 1º de abril em relação a março, e esse aqui dia 30, dia 29, já era realmente com relação ao mês de abril, já estava fechando praticamente. Então esse dado que vai ser em julho vai ser já de junho. E aqui deve ter aí os impactos que tanto se fala, se realmente está tendo ou não impacto em função das tarifas, tá? Se esse número vier muito baixo aqui, abaixo, próximo de 7 milhões, ou até se ele perder os 7 milhões aqui, o mercado pode se assustar com uma possível recessão, ou como tem se falado, estagflação, que é o mercado americano sem crescer e mesmo assim com a inflação ainda teimosa de não cair, né? Então, o ideal, se esse número vier 7,4, que ou vier um pouquinho acima ou igual ao do mês anterior, é bom, porque assim mostra que o mercado americano está estável com relação a emprego, que é muito importante, que é o que o Fed tem falado, pleno emprego e inflação controlada. Então, tendo esse indicador aqui, e obviamente a gente vai ter na quinta-feira, né? Lembrando, essa semana, a sexta-feira é feriado, então excepcionalmente o payroll, que sai todas as sextas-feiras, vai sair na quinta, e aí o que faz essa semana ser bem especial, porque é uma semana mais curta e tem muito indicador que também vai sair na quinta-feira, tá? Então a gente vai fazer esse vídeo falando hoje especificamente terça e quarta, para ele não ficar muito longo, e na quarta-feira a gente faz um falando da quinta e sexta, tá bom? Então o JOLTS aqui, se ele vier acima de 7, ou se ele vir igual ao mês anterior, na minha leitura é positivo, isso pode segurar o mercado. Lembrando que com essa alta que o mercado está nas suas máximas históricas, tanto na Nasdaq quanto no S&P, ó, você vê aqui, ó, o S&P, ó, é a máxima de todos os tempos, não existe momento em que a Nasdaq esteve mais alto do que isso. Perdão, aqui é o S&P, e se eu não me engano a Nasdaq também já atingiu as máximas históricas, ó. Máxima que havia sido aqui em dezembro de 2024, né? Fevereiro também chegou próximo aqui, e agora já rompeu tudo. Então, assim, muita coisa boa já está precificado, tá? Então, qualquer dado na minha leitura que vier ruim nesse dia, ele pode pesar. Lembrando aqui que às 9h15, deixa eu até ver aqui se eu já passei pelos indicadores. Então, eu estava falando do JOLTS, né? E aí, basicamente, esses são os indicadores da terça, tá? JOLTS e o ISM, obviamente, ligado aqui à fala do Jerome Powell.
Na quarta já começa com esses indicadores aqui não tem tanto peso. A ADP, apesar de já ter trazido aí, porque ele está vindo bem divergente, ó, um número que está vindo bem, por exemplo, esses 2 meses ele veio e acabou gerando uma movimentação. Quem quiser tentar fazer algum tipo de entrada, pode ser interessante se vir um número muito divergente. Eles estão esperando aqui 85 mil, o anterior veio 37, então veio caindo absurdamente. Então, se esse número vir muito baixo, pode gerar uma pressão, uma queda no mercado, principalmente porque isso aqui é um ADP, é um órgão aqui que mede as vagas de emprego, é como se fosse uma prévia do payroll, tá? Mas esse dado ele é pouco confiável, tá bom? Então não se dá muita importância a esse dado. Lembrando que para os meus alunos aí que estão na turma 1, eu estou fazendo essa semana principalmente os indicadores mais importantes, eu estou fazendo acompanhamento ao vivo, faço uma chamada e se eu ver entrada eu falo, se eu explico os indicadores e se eu fizer alguma entrada eu vou falar, ó, vou comprar, vou vender, e a gente tem tido um acerto bem interessante, uma assertividade muito boa, tá? E aí na quinta-feira a gente deixa para fazer outro vídeo falando sobre isso, né? Porque vai ter, só para a gente dar uma visão aqui, a gente vai ter na quinta, ó, tem pedidos, tem balança comercial, que não é lá tão importante assim, mas na quinta-feira vai ter o payroll, que é o mais importante para mim do mês, um dos mais importantes junto com inflação, taxa de desemprego, que também é importante, ou seja, ele sai tudo junto, né? A gente faz uma análise e vai ter o PMI de serviço, que é mais importante do que o PMI de manufatura, tá? Já expliquei isso no meu vídeo várias vezes, e ele vem aqui numa tendência aqui de tentar se manter. O último ele veio 49,9, então o ideal, eles estão esperando 50,5. Se esse número vir 50,5 ou acima, ótimo. Isso mostra que a economia americana está estável. Agora, se ele vir um número muito baixo, 48, que seria assim o menor do ano, né? Se ele vir 40 e aqui veio 49,9, se ele vir 48 e alguma coisa, eu já acho que o mercado pode dar uma estressada. Obviamente que a gente vai ter que analisar aqui esse principal indicador aqui, mas a gente vai falar disso num outro vídeo, tá bom? Então me acompanha aí, se você gostou, curte, compartilha com seus amigos, não esquece de dar o like, tá bom? E a gente vai se falando aí durante a semana. Boa noite, bons traders, até a próxima.